Olá, sejam muito bem-vindos a mais um 3x4, o programa da TV USP de Bauru que mostra os projetos, pesquisas e trabalhos aqui do campus, onde funciona a FOB, que é a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. No programa de hoje vamos falar sobre deficiência auditiva, que foi o tema da redação do Enem 2017. O assunto foi bastante discutido, mas o que muitos não falaram é que a deficiência auditiva pode ser reabilitada e que a Libras não se restringe como a única forma de comunicação, principalmente dos surdos oralizados. Emanuel nasceu há 3 anos após uma gestação sem qualquer complicação. Quando ele estava com 1 mês e meio de vida, a família que morava em Pirajuí descobriu que o garoto tinha uma surdez profunda. Então, o pré-natal foi normal, ele nasceu normal também, e aí foi feito o teste da orelhinha, né? Que hoje eles têm o direito, a criança tem o direito de fazer, então foi feito o teste da orelhinha. Aí a gente descobriu. E como que foi para vocês, assim, ter essa notícia, Daniela? Nossa, foi muito difícil, né, para todo mundo. E assim, tanto é que na minha cidade não se via falar, então hoje a gente está vendo mais, né? Mas foi muito difícil, o baque foi muito grande. Mas assim, né, dia a dia, a gente vai trabalhando, né, vai vendo as possibilidades, tudo, né, que tem para eles hoje de bom. Histórias como a de Emanuel são uma realidade muito frequente. Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apontam que em cada grupo de 1.000 pessoas, 5 nascem com algum grau de deficiência auditiva. Diante disso, o tema escolhido para a redação do Enem 2017 foram os desafios educacionais para surdos. Mas será que isso conseguiu dar uma dimensão da amplitude do universo da deficiência auditiva? A gente sabe que tem um viés do MEC que ele tende a falar que a educação dos surdos sempre está associada a Libras, ao uso da Libras, né? E claro, existe essa população que é atendida pela Libras, que usa a língua brasileira de sinais, mas existe uma grande parcela também da população dos deficientes auditivos, as pessoas com deficiência auditiva, que elas são oralizadas. O que é isso? Elas falam e escutam também, escutam por meio dos seus dispositivos, ou o implante coclear, ou o aparelho auditivo. Então, essa população, elas não utilizam Libras, né? E elas precisam desse acesso ao som de qualidade. Então, esse acesso contínuo ao som. E isso a Libras não traz. Felizmente, pelo desenvolvimento da tecnologia, hoje as próteses avançadas, como o implante coclear, que é o mais famoso, pode te dar audição a ponto de reabilitar pela linguagem oral, comum como nós usamos aqui nessa entrevista. Porém, em alguns casos, mesmo com a intervenção precoce, mesmo com a reabilitação, infelizmente por algumas alterações centrais, ele não consegue desenvolver a linguagem oral como nós usamos. E aí a Libras é super importante para complementar essa comunicação e tornar ela possível de socializar com os outros. Mas não deve ser a primeira opção. Não, a primeira opção, quando é possível, é sempre a reabilitação e tentar a linguagem oral, que é utilizada por todos, que tem maior acesso de comunicação. Mas sim, a Libras ele dá um suporte importante na comunicação oral ou exclusivamente quando não é possível. Essa reabilitação para surdos oralizados é feita há décadas pela USP em Bauru, tanto na clínica de fonoaudiologia da FOB quanto no Centrinho. Hoje, dá pra gente falar que toda pessoa que nasce com uma deficiência auditiva, ela pode ouvir? É possível, a gente pode falar, mas vai depender de tanto o processo de tratamento com a reabilitação e a terapia após isso. E ela tem grande chance, sim, de ouvir e atingir a comunicação pela via oral, mas nem todos os casos conseguem atingir isso.
Um dos passos para essa reabilitação é o aprender a ouvir, que é feito por meio de terapias e também por serviços especializados. Um deles é o CEDAL do Centrinho. O CEDAL é o Centro Especializado em Desenvolvimento Auditivo. Nós trabalhamos com crianças com deficiência auditiva sensório-neural, trabalhamos na abordagem áureo-oral. As crianças, elas têm uma frequência intensiva aqui no nosso centro, no CEDAL, de segunda a sexta-feira, por 2h30, em horário contraturno do ensino regular. Elas ficam em atendimento interdisciplinar com a psicopedagogia, com a fonoaudiologia e psicologia. E também temos parcerias com a terapia ocupacional e a pedagogia. O objetivo do CEDAL é para que a criança aprenda a ouvir e falar. E as ferramentas que nós utilizamos são brinquedos, alguns recursos, terapêuticos para trabalhar essa abordagem com a criança. E por meio dessa terapia intensiva que nós realizamos com a equipe interdisciplinar, a criança começa a dar significado à palavra. Papai do céu, obrigada pelo lanche, pelo pão, que vamos comer tudo, pelo suco. O Emanuel, lá do começo dessa reportagem, é um dos atendidos pelo serviço. Após ter recebido o implante coclear, ele passou pela clínica de fonoaudiologia da FOB. Há um ano, o garoto começou a frequentar também o CEDAL. Na verdade, quando eles começam, que eu percebi, que eles começam a escutar, tudo para eles é igual. Então, o que acontece? Que a gente começa a perceber nas terapias, porque nas terapias ele começa a desenvolver ouvir, aprender a ouvir, para depois ele começar a falar. O longo caminho que Emanuel tem pela frente já é percorrido há anos por Isabela. Ela também nasceu com surdez e passou a usar o aparelho auditivo logo na infância. No começo foi difícil, porque as escolas não estão preparadas para os alunos que têm deficiência auditiva, Foi há 14 anos atrás, então hoje está mais tranquilo, mas os professores não tinham o conhecimento que tem hoje. E eu sinto que ela melhorou muito. De 14 anos para cá, ela está crescendo, está melhorando a fala dela, tanto está fazendo fone agora para melhorar o vocabulário. E estamos caminhando, Estamos esperando que ela tenha cada vez melhor. Quando esse deficiente auditivo é oralizado, o modo educacional é diferente para ele? Tem que ser diferente? Na verdade, ele está dentro da escola regular, Ele passa pelas mesmas etapas que as outras crianças, mas tem algumas questões, dependendo da capacidade auditiva e naquele momento qual é o desempenho auditivo dele, que ele precisa de algumas questões específicas, como, por exemplo, alguma adaptação na prova ou alguma adaptação no texto, alguma matéria que ele precise de mais contato. Então isso a gente conversa bastante com os professores e eles também trabalham no reforço na fonoaudiologia, trazendo, a gente usa como material de terapia a matéria, por exemplo, que eles estão utilizando na escola, Então a gente faz aqui o que a gente trabalharia para capacitar e para desenvolver as habilidades auditivas com o tema que está sendo abordado na escola, e essa é uma forma. Mas independente do material, o que está sendo utilizado lá, o som precisa chegar com qualidade para ele. Para isso, o apoio tecnológico também é fundamental na inclusão dentro das salas de aula. É o caso do Sistema FM, onde o professor carrega um microfone que elimina ruídos de fundo e facilita a compreensão do aluno com deficiência auditiva. Essa pesquisa, ela foi uma pesquisa multicêntrica, mas ela foi uma parceria com o MEC, E aqui a FOB e a Universidade Federal de São Carlos coordenaram esse estudo multicêntrico com outras universidades também. E esse estudo foi feito com 200 crianças, na verdade 200 professores, dessas crianças em todo o país, e subsidiou a política de concessão, do Sistema FM na tabela de próteses e órteses do Sistema Único de Saúde. E é assim, com o uso da tecnologia, bons exemplos e, claro, ao espalhar a informação, que se abre caminho para conhecer o grande universo da deficiência auditiva.
Na verdade, é o conhecimento que vai ter, que é realmente essa população, ela tem aí as mais diversas características, né? Mesmo dentro dos surdos ouvintes, a gente tem os diferentes graus de perda auditiva. Então, o conhecimento da deficiência auditiva, esse tema que veio à tona, na verdade, para mim, foi o grande benefício dessa redação. É super importante para enxergarmos eles, por causa que isso era uma deficiência. A gente conhece a deficiência do cadeirante, da rampa, mas se a deficiência auditiva, às vezes ela passa sem perceber, ou com uma pessoa que não está tanto atenta, ela é meio desatento. Não, às vezes é só uma deficiência auditiva que é possível reabilitar e ele se inserir de forma plena no meio de trabalho, no meio escolar. Então essa discussão de como ter paciência com eles, de conversar olhando para frente, pausadamente, de buscar reabilitação. No Brasil, o Brasil tem boas leis de reabilitação para ajudar. Então é super importante essa discussão para toda a população estar consciente e ajudar. A importância é poder passar para todos que a surdez ela não é nada hoje em dia. Porque nós temos recursos, temos tratamento. Gente, tem tudo maravilhoso aqui. Então, nossa, não tenho o que falar, sabe? É muito gratificante a cada dia, a cada momento que você vive. Então, você vê o resultado. E isso é maravilhoso. Então, eu vejo meu filho no futuro como uma pessoa normal.